Terceira pra 3. Salve, salve, fãs da NFL! Está começando agora mais uma edição do Terceira pra 3, o programa sobre a maior liga de futebol americano do mundo. Chegamos ao penúltimo programa especial desse Kickoff 2014. Na edição de ontem, segunda-feira, comentamos a NFC Sul. Hoje voltamos para a Conferência Americana para falar da AFC Oeste, do vice-campeão do Super Bowl, o Denver Broncos. Para você ouvir os programas da nossa série, você já sabe, é só acessar tudo com o final /jornalismo esportivo UFSC. Mixcloud, Soundcloud e também o Facebook. Então, se você tiver dúvidas, sugestões e críticas, só enviar pra gente pelo Facebook, facebook.com/jornalismo esportivo UFSC. E hoje comigo na mesa, apresentando meus queridos comentaristas, ele que já é veterano do Terceira pra 3 e ficou muito, mas muito feliz com o resultado do último Super Bowl, meu amigo e cada vez menos corneteiro, Leonardo Lorenzoni. Menos corneteiro? Cada vez menos corneteiro. Isso é uma falácia, o senhor está me difamando. Eu continuo convicto na minha posição de corneteiro, porque nada me deu mais prazer nesta manhã, nesta tarde, nessa noite, nesse período de tempo que você está ouvindo, do que ouvir você falar, meu caro amigo Tomé, o vice-campeão Denver Broncos. E ele que tá... Nossa nova aquisição aí no Terceira pra 3, foi draftado, calor. Foi draftado e tá aí, podemos dizer que tá no terceiro jogo de pré-temporada. Ele que, como a gente já falou, a torcida de todo mundo, ele que é torcedor do San Diego Chargers, Rodrigo Rocha, tudo certo, cara? Saudações, Tomé, saudações, Léo, saudações pra você que nos ouve. E os Chargers que fizeram uma boa temporada, e aí vamos torcer para mais uma boa temporada aí do time. Vamos não, você que torce. Excelente, eu sou o Tomé Granman. Hoje é terça-feira, dia 2 de setembro, e o Terceira pra 3 especial AFC Oeste tá começando agora. Em 2013, a AFC Oeste foi a divisão mais poderosa da Conferência Americana, com 3 classificados para os playoffs. Ou seja, além do campeão Denver Broncos, óbvio, também teve outros 2 times, 2 vagas, que ficou pro Kansas City Chiefs e pro San Diego Chargers. A última vez que isso aconteceu foi 20 anos pra trás, né? Pensando que estávamos em 2013, em 1993. Nessa época, o Chiefs era comandado pelo lendário quarterback Joe Montana, o Raiders ainda estava em Los Angeles e o Denver também era comandado por outro quarterback lendário, o John Elway. Ou seja, 20 anos para essa divisão chegar ao topo, e precisou de jogadores lendários naquela época para conseguir isso, mas temos jogadores que provavelmente serão considerados lendários também nessas atuais temporadas. Você que já ouviu, a gente já falou, o Broncos foi campeão na última temporada com recorde de 13-3. Ouviu bem, Leonardo? 13-3. 13-3, anotado aqui. Segundo o Chiefs com 11-5, o Chargers, o último do wildcard, o terceiro da divisão, 9-7, e o Raiders, o último, com 4-2. E mantendo a nossa sequência natural aí dos programas, falando do último pro primeiro, a gente começa o programa de hoje falando do Oakland Raiders. A equipe californiana, o Oakland Raiders, emendou a segunda temporada seguida de 4-12 nessa última temporada. Com problemas na posição de quarterback, restou a dupla de running backs Rashad Jennings e Darren McFadden tentar conduzir o ataque, o que não teve tanto sucesso assim. Mas chegou 2014, trouxe uma boa free agency e talvez um draft ainda melhor. A franquia da família Davis teve também uma outra mudança, talvez a que mais custou pro time nessa intertemporada, que foi a troca do Matt Schaub. E o Rodrigo, que hoje vai trazer informações do Raiders, tu acredita que todas essas mudanças, eu tenho aqui anotados os principais free agents, os caras do draft, vão conseguir dar um turning point para essa equipe de Oakland? Eu acho difícil, principalmente pela qualidade dos adversários do Raiders dentro da divisão. O Raiders que trouxe, como você falou, bons free agents, trouxe o Matt Schaub para a posição de quarterback, trouxe também o Maurice Jones-Drew para ajudar ali os dois running backs que foram responsáveis por carregar o time na temporada passada, e também o Justin Tuck para reforçar aí a defesa do Oakland Raiders, que não chega aos playoffs desde 2002 e provavelmente não vai conseguir, vai ficar mais um ano aí fora da pós-temporada. Sem contar com o James Jones do Packers, né? O receiver que veio do Packers, ou seja, mais uma opção para esses novos
quarterbacks tentarem lançar, mas será que vai ao menos não perder nessa temporada? Eu acho difícil, porque o Raiders, eles têm uma tabela difícil, além dos 3 adversários fortes na divisão. A gente vai falar um pouquinho disso mais tarde, mas ele enfrenta também o Seahawks, atual campeão da NFL. E toda a NFC West, que é bem complicada, né? E na temporada passada teve problemas com o quarterback, o Matt Flynn deixou a equipe e assumiu o Terrell Pryor, mas também sofreu com lesões. E agora draftou o calouro, o Derek Carr, que veio aí do draft. E agora com o Matt Schaub, com problemas ali já comentados no cotovelo, perdão. Aí não sabe se vai poder estrear com a camisa dos Raiders. E talvez aí o Derek Carr pode ser uma surpresa nesse começo de temporada para a equipe dos Raiders. Exatamente. Eu, como torcedor do Seahawks, acompanhei os 4 jogos de pré-temporada. E dos 4 a gente enfrentou 3 adversários da AFC West. Então deu pra perceber mais bem cada um dos times. E a partida contra o Raiders foi essa... Foi essa última, na última quinta-feira, onde deu pra sentir bastante o quanto esse calor, o Derek Carr tem qualidade. Eu olhando os números dele, olhando ele jogando em campo a frieza, enfrentando uma das melhores defesas, tudo bem que era reserva na ocasião, mas enfrentando uma das melhores defesas da liga, ele mostrou muita sobriedade nas escolhas de jogadas, muita frieza na hora de executar. Eu acho que ele é um bom concorrente pro Matt Schaub, acho que pode até roubar a vaga do Matt Schaub se o Matt Schaub repetiu o desempenho do ano passado, até porque uma coisa que você falou, Rodrigo, e que é o que pega pro Raiders nessa temporada sofre por estar numa divisão tão forte que tem um calendário tão difícil, consequentemente. Lembrando que além do Derek Carr, não o Eric Carr, ex-baterista. Eu pensei no Eric Carr aqui. O Oakland draftou o Khalil Mack, linebacker que veio da Universidade de Buffalo, ou seja, o Derek Carr não foi a primeira opção, mas já trazer o Matt Schaub já era um pouquinho, pra muita gente, já foi um risco bastante grande. Ele que veio por trocas. E vocês estão falando aí da questão do calendário. A gente vai comentar um pouquinho do calendário agora, porque, obviamente, além de jogar 2 vezes com a AFC Oeste, né, os 3 times de sua divisão, os times dessa divisão vão jogar com a AFC Leste, divisão de Patriots, Dolphins, Jets e Bills, e também com a NFC Oeste, Seahawks, 49ers, Rams e Cardinals. Ou seja, um schedule muito difícil, levando em conta principalmente que as 2 divisões, né, eles como AFC e NFC Oeste se enfrentam. E ainda pega, né, o Browns e o Texans, a equipe do Raiders. Começa a temporada contra o Jets fora de casa, Texans em casa, semana 3 Patriots e na semana fora de casa, e na semana 4 um jogo com o Dolphins, só que em Londres. Aí a bye week na semana 5, Chargers e Cardinals em casa, Cleveland e Seahawks fora de casa. Na semana 10 o Broncos nos seus domínios. Na semana 11 o time do Rodrigo fora de casa, o Chargers. Depois Kansas City em casa, Rams fora, 49ers em casa, Chiefs fora, e encerra com Bills em casa e depois o Denver Broncos fora. Recorde, o que dá pra esperar do Raiders nessa temporada? Eu falaria um 5-11, porque eu acho que o calendário dos Raiders antes da bye week, ele, tirando ali o Patriots, ele é mais fácil, e depois da bye week vai chegar todos os adversários da própria divisão, mas o campeão Seahawks eu acho que vai ser muito difícil pro Oakland Raiders passar de 5 vitórias. Bom, eu acho que o Matt Schaub vai acabar perdendo o posto de quarterback titular durante a temporada pro Derek Carr. E isso vai dar uma respirada, vai dar um ânimo no final da temporada pro Raiders. Mas tem um calendário muito difícil, então eu vou ali um pouco mais otimista em relação ao ano passado, 4-12. Eu vou num 6-10, acreditando que o Matt Schaub, o Derek Carr, assume ali mais ou menos a partir da semana 6. Então os nossos comentaristas otimistas que o Raiders vai melhorar do 4-12 que foi da última temporada. Mas vamos já passar para o terceiro colocado da divisão, o San Diego Chargers. A equipe comandada pelo quarterback Philip Rivers voltou a ter um resultado positivo na temporada, retornando aos playoffs, algo que não acontecia desde 2009. Com o tight end Antonio Gates entre os melhores da NFL, com as chegadas dos running backs, isso na temporada passada, né? O Danny Woodhead e do wide receiver calouro Keenan Allen, a equipe melhorou e melhorou muito. Avançou do Bengals no wildcard, só que caiu pro próprio Broncos, adversário de divisão, né, nos playoffs de conferência. Grande questão para 2014 do Chargers. Tem condições de repetir um wildcard de novo? Eu acho que
tem condições e além do wildcard. Acho que pode até passar o Kansas City Chiefs na disputa pela divisão, porque o principal ponto fraco da equipe dos Chargers era a secundária. Que a defesa contra o jogo aéreo era a quarta pior da NFL, cedendo 258 jardas por jogo. E o Chargers conseguiu um bom draft, trazendo o Jason Verrett, que é cornerback, e trouxe também o Brandon Flowers do Chiefs, que aí desfalcou um adversário e reforçou o time. Tradicional virada de casaca, né? E também conseguiu renovar o contrato do Donald Butler, que é um importante líder da defesa, escolhido capitão na temporada passada, e trouxe outro running back pra ajudar, que é o Donald Brown, que veio dos Colts, pra ajudar ali a dupla do Woodhead e do Ryan Matthews. Como se precisasse de ajuda, né? Porque os dois já são bons e aí vão ter a ajuda do Donald Brown. E o Rivers teve um problema na temporada passada também, que foi a falta de alvos. Além o Eddie Royal começou a temporada muito bem, com 3 touchdowns contra os Eagles, mas depois, na pós-temporada, o Keenan Allen acabou sendo um alvo praticamente fixo do Rivers. E também porque os Chargers perderam o Malcolm Floyd no jogo contra Eagles, uma lesão muito feia, e agora o Floyd aí retorna, pode ser bastante produtivo para o ataque aéreo de San Diego. E vocês acreditam que mesmo esse calendário dificílimo que todo mundo da AFC Oeste vão ter, possibilita o Chargers a ficar em segundo e mesmo assim talvez até brigar com o Denver Broncos ou garantir facilmente esse wildcard? Que outras conferências estão ali da AFC estão com um calendário um pouquinho mais facilitado. Outras divisões. Eu acho difícil chegar e bater de frente com o Denver Broncos. Eu acho isso muito difícil. Mas com o Kansas City Chiefs, eu acho bem provável, até porque os Chargers venceram 2 vezes o Kansas City Chiefs, venceram seus dois jogos contra os Chiefs na temporada passada, e agora com o time reforçado eu acho que pode vencer os Chiefs e aí brigar, vencer os jogos mais fáceis que o Chargers teve dificuldade na temporada passada e acabar vencendo esses jogos e ali passar os Chiefs na briga pelo segundo lugar da divisão. Falando dos jogos, vamos passar então o schedule do time nessa temporada. Já falamos aí AFC Leste e NFC Oeste. E o Chargers joga também com Ravens e Jaguars. O calendário começa com um jogo fora de casa com Cardinals, recebe o Seahawks na segunda semana, vai até Buffalo enfrentar o Bills e joga com Jaguars em casa. Também joga com Jets na semana 5 nos seus domínios, viaja até Oakland para jogar com Raiders. Na semana 6 recebe o Chiefs, depois joga contra Broncos e Dolphins fora de casa. Na 10ª semana, a bye week. Depois recebe o Raiders na semana 11. Também joga com Rams em casa. Depois vai a Baltimore jogar com Ravens na semana 13. Patriots e Broncos, 14 e 15 em casa. E encerra a temporada também com jogos dificílimos, 49ers e Chiefs fora de casa. Recorde. É um calendário muito complicado e eu aposto no mesmo na temporada passada. Eu vou no 9-7. Principalmente por esses últimos 5 jogos com adversários muito difíceis. Eu acho que mesmo os 3 jogos desses 5 sendo em San Diego, eu acho que é muito difícil os Chargers bater de frente com esses times. E eu apostaria num recorde melhor, mas eu vou continuar no 9-7. Eu acho que mesmo assim os Chargers conseguem ir aos playoffs, nem que seja na wildcard de novo. Ou seja, tem que fazer um bom início de temporada, senão no final são 4 ou 5 derrotas. Leonardo? Bom, eu um pouco menos otimista e com certeza menos torcedor do que o Rodrigo, eu vou no 8-8. Eu acho que não vai variar tanto em relação ao 9-7 do ano passado, vai ser uma vitória a menos, né, uma derrota a mais. Principalmente porque o calendário ficou mais difícil. Mas com um calendário um pouquinho mais fácil, teria chances tranquilamente de novamente conseguir um wildcard sendo o terceiro do grupo. Porque eu ainda confio na força do Kansas City Chiefs. Mas um 8-8 parece bem razoável pra mim, considerando os jogos muito difíceis que tem no final. Porque o começo, eu tô com o Rodrigo, o Chargers tem um time bacana pra conseguir vencer com mais facilidade os jogos menos complicados. E falando em Kansas City Chiefs, vamos aí pro vice-campeão da divisão no ano passado. Se em 2012 teve torcedor de Kansas xingando a equipe, especialmente os quarterbacks, foi uma certa polêmica em uns jogos em casa, a torcida vaiando o time. E em 2013, só alegria pra franquia da onde? Do Missouri, não é do Kansas. A troca que trouxe o quarterback Alex Smith
que veio do 49ers, depois que o Kaepernick assumiu, ele virou reserva, então resolveu um dos problemas chaves do time, podemos dizer assim. Também trocaram comando, veio o Andy Reid, ex-técnico do Philadelphia Eagles, e o diferencial mesmo foi Jamaal Charles. Acho que os números falam por si só e o Leonardo vai trazer muito mais o impacto que teve esse running back na equipe. Grande questão, o Chiefs consegue esse ano talvez bater o Broncos? Não. Não? Porque logo mais, daqui mais ou menos 5 minutos seu player aí, eu vou falar do Broncos e vou falar porque o Broncos vai ser... Certo. Assim, dando um spoiler, pra mim o Broncos vai ser o campeão desse ano. E olha que eu sou torcedor do Seahawks. Mas voltando pro Chiefs, então. Chiefs, com a chegada do Andy Reid, mudou completamente. Foi um outro time em 2013. As pessoas não acreditaram quando começou a temporada e tava lá Broncos, Saints e o Chiefs com 5-0, ninguém acreditava como tava invencível essa franquia, que foi muito mal em 2012, como você falou, foi vaiada em casa e tudo mais. Porém, o que pegou o Chiefs no ano passado foi a falta de padrão, foi a inconstância do seu elenco, porque começou muito bem, foram 9 vitórias seguidas, teve a bye week, perdeu pro Denver Broncos. Eu não sei na verdade se perdeu antes ou depois da bye week, mas enfim, após a derrota pro Denver Broncos, nos últimos 7 jogos venceu apenas 2. E isso acabou com toda o psicológico dos jogadores. Foi uma coisa muito impactante. Deu pra perceber, assim, mesmo em números, a quantidade de jardas cedidas antes dessa derrota e cedida depois, pontos, turnovers, o próprio ataque. Vimos duas equipes Parece totalmente que o time diferentes. Acreditou que poderia ganhar a divisão, né? Com a derrota pro Broncos. Né? Exatamente, mas conseguiu o playoff. Conseguiu. E numa partida das mais emocionantes que eu já vi na minha vida, acabou caindo perante Andrew Luck, o mito Andrew Luck do Indianapolis Colts, num jogo emocionante, que foi um dos maiores comebacks que eu já vi na minha vida. Mas fez uma ótima temporada, até pra quem tinha como base... O maior comeback da história da NFL. Exatamente, ainda mais pra quem tinha como base 2012, 2013, foi um ano de só alegrias pro time do Chiefs. Nessa off-season, perdeu pra um concorrente de divisão, como falou o Rodrigo, um dos principais jogadores, o cornerback Brandon Flowers. E durante o draft, eu tava lendo o pessoal do The Concussion agora, eles pontuaram uma coisa que foi a tônica do Kansas City Chiefs nessas escolhas, tanto de free agency quanto de draft. Eles não resolveram os problemas emergenciais, eles não apagaram o incêndio. Eles parecem que estão pensando muito mais a longo prazo, porque suas escolhas no draft e na free agency foram muito redundantes, não trouxeram reforços pontuais para os pontos de deficiência da equipe. Trouxeram os melhores jogadores disponíveis, não os melhores disponíveis para a posição. Então, foi meio complicado. Trouxe o QB Aaron Murray, né, para fazer uma concorrência boa aí com Alex Smith, que é um QB até certo ponto criticado, mas que sofre com um problema, que é os seus recebedores. Kansas City não tem uma equipe de recebedores muito boas. Tem o Dwayne Bowe, agora que o veterano talvez volte agora melhor para esse 2014, mas basicamente não tem grandes opções de passe, o Alex Smith, e não tem grandes opções de big plays. Então, às vezes, fica muito complicado pro Kansas City correr atrás do placar, porque o Alex Smith já é um quarterback de passes curtos, de screen pass pro Jamaal Charles. O Jamaal Charles foi um dos que mais recebeu, um dos running backs que mais recebeu passes de toda... 693 jardas, 7 touchdowns recebendo, não tô falando do jogo corrido. Sem falar do jogo corrido, só recebendo. No jogo corrido ele foi muito melhor, ele fez... Muito melhor não, mas foi muito bem. 1.207 jardas, e 12 TDs. touchdowns. Em primeiro lugar, junto com o Marshall Lynch, nos running backs que mais fizeram TDs. Então, Jamaal Charles no ataque era quem comandava, já que, como eu falei, o jogo aéreo de Kansas estava muito prejudicado, e essa é a tônica para 2014. Não melhorou o jogo aéreo, dificilmente será um destaque nesse ponto, e talvez sofra por isso, porque os técnicos defensivos já aprenderam como marcar o ataque, que é basicamente só por baixo. Agora, o setor da equipe que foi responsável por 2013 esse sucesso todo foi a defesa. A defesa do Kansas City Chiefs foi muito boa. Depois se fala tanto da defesa do Seahawks e tal, mas a defesa do Kansas City foi muito eficiente. Porque como não tem um ataque bom, o papel de pontuar também ficou pra defesa. Conseguiu 36 turnovers, 21 interceptações e 15 fumbles. Desses 36, 16 foram retornados para TD. É muita coisa. Fez donos de draft, de fantasy muito felizes, inclusive eu tinha o Jamaal Charles e a defesa, então dava pra perceber que o ataque do Kansas City era basicamente com os retornos da defesa e o Jamaal Charles.
Perdeu o Flowers, mas... Perdeu o Flores. Perdeu o Flowers, mas manteve o Eric Berry, o safety, que é o cara que comanda ali a secundária do time que não é do Kansas, né? O time do Missouri. E basicamente é isso. Uma defesa muito forte, que faz muito pontos. Um ataque que é basicamente Jamal Charles e não tem força no jogo aéreo. E aqui um asterisco pra falar do kicker. O Sukop teve aproveitamento de apenas 78% em 2013, foi bem criticado, no final na última semana ele perdeu um field goal que acabou tirando dando a vaga pro Chargers e tirando os Steelers. Então, ele não é um dos melhores kickers, não é um dos melhores kickers da NFL, isso é uma certeza, e talvez perca a vaga aí pro Cairo Santos, né? O brasileiro que foi draftado, que apresentou um rendimento parecido com o dele, porém é muito mais barato quando a gente pensa no teto salarial. Lembrando que o Kansas City joga, já mencionamos, a AFC Oeste e a NFC Oeste, além das duas vezes com os times da sua própria divisão, mas também enfrenta Steelers e Titans. O calendário é o seguinte: recebe o próprio Titans na primeira semana, vai a Denver jogar com Broncos, depois vai a Miami jogar com Dolphins, recebe Patriots, depois joga com 49ers fora de casa. Semana 6 é a semana de bye week, depois tem Chargers fora. Joga com Rams e Jets em casa. Na semana 10, Buffalo Bills fora de casa e o Seahawks, semana 11, em casa. Joga com Raiders fora, depois recebe o Broncos na semana 13. Semana 14, Cardinals fora de casa, 15 com Raiders em casa, 16 Steelers fora de casa e encerra o calendário com o Chargers na sua própria casa. O que dá pra esperar de recorde do Kansas? Olha, eu espero uma temporada igual a do ano passado. Eu espero um 11-5, talvez um 10-6, mas conseguindo cravar uma vaga em wildcard, sofrendo bastante com o calendário em questão de desgaste nos jogos, mas acreditando que consegue dentro do Arrowhead Stadium, onde a torcida é muito barulhenta, inclusive chegou a bater o recorde da torcida do Seahawks em um determinado jogo, e depois a do Seahawks, recuperou. A torcida do Seahawks recuperou, mas enfim, é muito forte em casa, apesar de ter sido só 5-3 no ano passado, mas a força do seu torcedor é bem grande, e eu acredito que um 11-5 é o recorde mais provável. Eu vou de 9-7. Mais comedido? Eu vou de 9-7 porque como você falou, Léo, o problema foi que o Kansas City não corrigiu esses pontos que precisava, e eu acho que com o calendário mais difícil, com os times mais fortes enfrentando o Chiefs, eu acho que o Chiefs não vai ter esse poder de confrontar e de superar esses times mais fortes, por isso que eu acho que eu vou no 9-7. Muito bem, então agora vamos passar para o último time dessa divisão, o atual campeão, mas o vice-campeão do Super Bowl, o Denver Broncos. Preciso falar muito? Peyton Manning destruindo com passes para Demaryius Thomas, Wes Welker, Julio Thomas e ainda no ano passado Eric Decker. No jogo corrido, não show Moreno e Monte Ball com corridas sempre consistentes, dando opções para o Peyton Manning. Só que chegou os playoffs, a equipe já tinha tido jogos épicos na temporada contra Colts, contra Patriots, contra o Chiefs e o próprio Chargers, mas veio o Super Bowl. E aí, rapaz? E aí? Eu quero saber o que aconteceu. 2014, Leonardo Lorenzoni, ele que nesse momento é quase imparcial. O que dá pra falar do Broncos? Será que o Broncos, com todas as mudanças, vou deixar pra ti falar, consegue superar e realmente, como já tinha falado, se confirmar como campeão esse ano? Consegue. Torcedor do Seattle Seahawks fervoroso, admito que o Denver Broncos é o favorito ao título esse ano, principalmente pelas mudanças que fez nessa off-season, pela manutenção e permanência das suas peças principais da temporada 2013. Então, se em 2013 o Broncos era ataque, esse ano o Broncos é ataque e defesa, porque conseguiu trazer peças extremamente importantes para compor um time realmente campeão, um elenco campeão Super Bowl. Esse é praticamente o último ano para a franquia. O John Elway deve estar com saco cheio de primeiro perder pro Ravens na AFC, agora perdeu pro Seahawks no Super Bowl, precisa desse título desesperadamente, e este é o ano, aproveitando talvez não posso cravar com tanta certeza, mas talvez o último ano em grande desempenho, em alto desempenho do Peyton Manning. Então montou um time com boas peças para não sobrecarregar o Manning, não precisar de recordes quebrar recordes para vencer. Precisar fazer 7 passes por TD por Exatamente. jogo, né? Falando agora
Eu imagino que quem aqui está nos ouvindo, eu dispenso comentários do Denver Broncos do ano passado, com 55 touchdowns e apenas 10 interceptações, mais de 5 mil jardas aéreas e apenas 20 sacks, o menor número da temporada. Então eu não preciso falar da potência e da força que é o ataque do Denver Broncos. Porém, mas a defesa não foi tão bem assim. Sofreu, uma defesa que parecia por horas cansada. Não sei se é exatamente essa a palavra, mas uma defesa que parecia que não conseguia se adaptar direito aos jogos, e isso prejudicou um pouco, botando muita pressão nos passes precisos do Manning, fazendo com que ele tenha que acertar muito. E olha que os drives não eram curtos. Não eram curtos. O ataque não jogava rápido. Manning, o ataque exatamente, conseguia segurar a posse de bola. Consegue trabalhar com o relógio e tudo mais. Tanto que a temporada regular foi tranquila. O que eu quero dizer da defesa, agora, é mais especificamente do Super Bowl, que foi muito fraca. No Super Bowl, o Russell Wilson e companhia, que não eram um dos grandes ataques e nem de perto uma ameaça tão perigosa e tão destoante do nível da defesa, conseguiu marcar 43 pontos num jogo crucial, onde se a defesa tivesse conseguido segurar mais, talvez o Manning conseguisse ter pontuado mais. Não tiro os méritos do meu time, até porque eu mais do que ninguém, não mais do que ninguém, mas mais do que nós três dessa mesa, sei o quanto o Seahawks foi superior, mas a defesa foi muito abaixo da média, tanto do time quanto da própria NFL. Foi uma coisa assim bizarra. Que chegadas de defesa tu acredita que vão mudar o prognóstico para esse ano? O Broncos não fez grandes mudanças nessa off-season, mas não fez muitas, mas fez grandes mudanças. Essa é a questão. Trouxe pra defesa, perdeu o Cromartie durante esse período. Cornerback? O cornerback. Mas trouxe o cornerback Champ Bailey do... Opa. Champ Bailey não. Perdeu o Champ Bailey. Eu ia falar, trouxe o Aqib Talib do New England Patriots, que é um rival direto de conferência e que briga sempre pelo título da conferência. Então, como o Broncos sempre enfrenta o Patriots, é praticamente o rival de divisão, porque tirou um defensor importante do time adversário e trouxe o seu. Sim. Trouxe o defensive end ex-Dallas Cowboys, DeMarcus Ware, que apesar da idade já avançada, continua em alto nível, provavelmente fazendo uma das as suas últimas temporadas agora em alto nível. Aí sim substituindo o Champ Bailey. Né? Agora sim substituindo o Champ Bailey. E o strong safety do Cleveland Browns, TJ Ward, que pra mim é um dos maiores strong safeties dessa liga. Foi muito bem no ano passado. E tem tudo pra dar uma qualidade, uma consistência pra essa defesa maior. Ainda conta com a volta do linebacker Von Miller, que é o comandante também dessa defesa. Então, a defesa do Broncos só recebeu reforço, só nomes importantes, jogadores experientes e jogadores com potencial pra transformar essa defesa, que era uma defesa discreta, perto do ataque protagonista, essa defesa como uma das 5 protagonistas entre as defesas dessa NFL. Eu acho que vai estar em níveis parecidos com o do Seattle Seahawks, do Kansas City em questão de forçar turnovers e tudo mais. E, só rapidão, perdeu o ataque não mudou praticamente muito, mas perdeu 2 jogadores, Eric Decker, que foi pro Jets, e trouxe no lugar o Emmanuel Sanders, que já mostrou nessa pré-temporada que veio, parece ter reposto à altura. Que fraco o reforço, né? Exatamente, apenas o Emmanuel Sanders. Mas perdeu também o Noshon Moreno pro Miami Dolphins, e esse mesmo foi um dos piores. Foi a pior perda dessa off-season, porque o jogo corrido de Denver era muito... extremamente consistente, dava opção pro Peyton. Exatamente, dava opção de passe também. E sem o Noshon Moreno, vai ter que sobrecarregar o Monty Ball, que não é um jogador que conseguia ser tão consistente, que é essa palavra que você usou, quanto o Moreno. E também tem o Hillman, que foi o calouro lá draftado no ano passado, se eu não me engano, e também não conseguiu grandes atuações. Então está fraco o corpo de running backs de Denver, e isso talvez prejudique, mas é uma coisa muito pequenininha perto da grandeza que está essa franquia atualmente. Eu comentei que temporada passada tivemos alguns jogos épicos. As chances de termos jogos épicos nessa temporada vai existir de novo. Por quê? Porque além de jogar com a AFC Oeste 2 vezes, já repetindo, joga com a AFC Leste, ou seja, joga com o Patriots, e joga com a NFC Oeste, ou seja, joga com Seahawks, joga com 49ers e ainda pega Bengals e Colts. O calendário do Broncos não é fácil. A gente sabe que os times que chegam mais longe têm calendários bem difíceis, e vocês vão entender por quê. Semana 1 em casa contra o Colts. Depois recebe de novo, outro jogo em casa. Semana 2, Chiefs. Viaja e joga com o Seahawks.
a revanche, podemos dizer assim, do Super Bowl na semana 3. Semana 4, bye week. Depois, Cardinals em casa, Jets fora e o 49ers semana 7 em casa. Recebe o Chargers, confronto de divisão também em casa. Vai até Foxborough jogar com o New England Patriots. Depois joga com o Rams fora de casa. Recebe o Dolphins. Viaja até Kansas City para jogar com o Chiefs. E recebe o Buffalo Bills em seus domínios. Encerra semana 15, 16 e 17, 2 jogos fora, Chargers e Bengals. E o último, o Raiders em casa. Que recorde dá para esperar desse time do Denver Broncos? Eu espero um 12-4, um pouquinho pior, apenas com uma derrota a mais que a temporada passada, até pelo calendário ser mais difícil. Mas eu acho que o Broncos não vai ter muita dificuldade na divisão, principalmente se o ataque já era bom, com essas, mesmo com a perda do Nonchon Moreno, acabou reforçando a defesa mesmo com jogadores experientes, e o John Elway focou nesses jogadores, que são jogadores valiosos mesmo, com a idade um pouquinho avançada, para ir com tudo e ganhar o Super Bowl de uma vez. Bom, eu vou ser contrário ao Rodrigo. Eu acho que não vai ter uma vitória a mais, vai ter sim uma derrota a mais, vai ter uma vitória a mais. Eu acho que vai 14-2 esse recorde em 2014. Perdendo pra quem? Já que são tão poucos. Então, vamos falar. Você tinha falado antes que o calendário do Denver Broncos era complicado. Eu acho que é complicado o calendário de quem enfrenta o Denver Broncos por ter o Denver na sua lista. Porque eu acho que mesmo os jogos difíceis, o Denver vai bem. Agora com a consistência da defesa, uma defesa mais sólida, que vai ceder menos jardas e consequentemente menos pontos. Sim. Eu acho que vai conseguir segurar jogos importantes e por isso vai perder poucos jogos bobos, como foi aquela derrota pro Chargers, por exemplo, na temporada passada. Mas perde pra quem? Quem perde são as duas na semana 3 para Seattle Seahawks. A força do CenturyLink Field não vai ser suficiente para toda essa vibe que tá o Denver Broncos, então acho que perde. E aí, semana 14. E daí... Semana 14, pro Buffalo Bills. Não, Buffalo Bills não, né? Tá de sacanagem comigo. Eu acho assim, tem 2 jogos fora difíceis. Contra o Chiefs e contra o Patriots. Dos 2 jogos, eu acho que perde um. Eu acho que não ganha os 2 e também acho que não perde os 2. Tá. Acho que um deles, eu não sei cravar se é Patriots ou se é Chiefs. Ou seja, 13-3, 14-2. 13-3, 14-2. 13-3 na pior hipótese possível, que é perdendo pra Chiefs e Patriots. Eu acho que só um deles vai perder. Muito bem, chegamos ao fim de mais uma edição, a penúltima edição desse especial de Kickoff 2014. Agradecendo aos comentaristas Rodrigo Rocha e Leonardo Lorenzoni. Muito obrigado a vocês pela presença de hoje. Muito obrigado, Tomé. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui falando do vice-campeão de 2013, como é bom relembrar isso. E vou avisar você que está ouvindo até agora, não aguenta mais a minha voz. Se você não quer se incomodar, não ouça amanhã o NFC West, porque eu vou falar pra caramba do Seahawks. Estou ansiosíssimo por esse programa e foi um prazer estar fazendo essa prévia da temporada 2014 e, meu Deus do céu, né? Tá chegando aí a temporada regular. Tô louco pra participar dos programas semanais e debater tudo que rola na NFL. Lembrando que amanhã, quarta-feira, encerramento desse especial. Rodrigo, esqueci de agradecer o Rodrigo também. Valeu, muito obrigado, Tomé. Muito obrigado, Leonardo, por essa oportunidade de comentar aí sobre a NFC Oeste. A divisão aí do Chargers, Raiders, Broncos e Chiefs. Muito bem, encerrando então. Amanhã, quarta-feira, o último programa, vamos falar da divisão do atual campeão do Super Bowl, a NFC Oeste, com St. Louis Rams. Agora me bananei. St. Louis Rams, Arizona Cardinals, San Francisco 49ers e o Seattle Seahawks. Não esquecendo aí de conferir nossos programas nas nossas mídias sociais, tudo com /jornalismo esportivo UFSC. Agradecendo a sua audiência. Não esqueça aí de compartilhar o programa com os amigos fãs da NFL. Até a próxima. Tchau. Se manda com ela pelo lado direito, DeMarcus Thomas. Vamos, the ball and Denver has recovered. Oh my! Vai para um arranha-céu! Into the end zone, touchdown, Jacoby Jones! Touchdown! Terceira pra 3. O Terceira pra 3 é um programa desenvolvido pelo Núcleo de Rádio Jornalismo Esportivo da UFSC.
Apresentação de Tomé Graneman. Comentários, Rodrigo Rocha e Leonardo Lorenzoni. Técnica de Peter Lobo.